Bom, pessoal, então vamos começar o nosso sexto encontro da Liga BIM Prefeituras. E essa noite é um prazer ter um convidado tão ilustre, uma pessoa tão bacana, que é o nosso amigo. Já posso até dizer assim, né, Vitor? A gente já teve em tantos Obrigado, eventos juntos, né? obrigado pelo carinho. Meus Imagina, é um amigos, prazer. considero demais. Bom, Todos, né? que Eu legal, que estava outro dia bacana. perguntando, falando com você. Aí eu falei assim, gente, aqui, ó, Kézia, deixa eu ver quantos grupos a gente tem em comum aqui. Eu contei 8 de BIM. Acho que a gente que fala de BIM, acho que a gente gosta, eu acho muito importante. Então é isso. Que legal, mas é um prazer imenso ter você aqui presente com a gente. Antes da gente começar a iniciar a sua fala, Vitor, eu sempre gosto de falar, de fazer uma introdução, porque tem vários convidados que chegaram aqui pela primeira vez, porque a gente tem divulgado muito o Ligabim pelos quatro cantos, né? Por onde a gente vai, a gente tem divulgado o trabalho da Conexão BIM, mas dentro da Conexão BIM, esse projeto para nós é muito precioso, que é o Ligabim Prefeituras, e muitas pessoas novas estão chegando e não sabem como é que funciona, né? Qual é o propósito do grupo. Então, eu gosto sempre de todos os encontros falar. Ligabim Prefeituras é um projeto desde 2021, é uma iniciativa do professor Rogério Lima e nosso, né, da Conexão BIM. E a ideia inicial era nós nos juntarmos, né? Eu, como trabalhei no setor público, o professor Rogério também, e nós tínhamos vários amigos em comum que a gente estava sempre trocando informações, documentos, experiências, lições aprendidas, e a gente queria fazer um encontro online onde a gente pudesse compartilhar de forma mais fácil essas informações, não só com os nossos amigos, mas com outras pessoas que estivessem interessadas também, enfim, né, de trocar as suas experiências. E aí surgiu esse projeto, inicialmente era pequeno, hoje somos mais de 500 membros aí na nossa comunidade, né? E temos aí muitos vídeos mesmo, com assuntos variados no nosso canal do YouTube da Conexão BIM. Inclusive, esse aqui que vocês estão assistindo hoje estará lá disponível em breve. Todo evento a gente leva um ou dois dias, mas a gente já publica na sequência o encontro lá no canal da Conexão BIM. E o nosso principal propósito aqui, ele é um encontro gratuito, democrático. Você que está vindo pela primeira vez pode dar a sua opinião, pode colaborar, pode perguntar. O objetivo é a gente poder justamente conversar e desmistificar diversos assuntos e tirar dúvidas, tá? Então, vocês podem ir colocando as suas dúvidas no chat. O Vitor Calisto, eu vou deixar que ele se apresente, mas eu vou contar rapidinho a história de como é que eu conheci ele, né? Nós fizemos no ano retrasado, nós realizamos o BIMCRE-SC, né, todos os anos. Esse ano já está indo para a quinta edição. E na terceira edição a gente decidiu falar sobre o BIM no Brasil, como é que estava o avanço do BIM nível regional, né, nos estados, né? Então a gente vasculhou todos os estados, procurou nomes representativos em cada um dos estados, para que a gente pudesse entender como é que estava o avanço do BIM em cada região. E você talvez não saiba disso, viu, Vitor? Mas eu fiz essa pesquisa com vários amigos, levantei, fui atrás de vários nomes, e quase que foi unanimidade o seu nome, né? 100% das pessoas falaram, você tem que levar essa pessoa para lá, se for para falar de um nome representativo em Minas Gerais. O Vitor trabalha no DR, né, no Labim do DR, depois ele vai se apresentar um pouco melhor das experiências dele. E a gente chamou ele hoje para que ele possa compartilhar lições aprendidas nessa experiência que ele está tendo lá no órgão onde ele trabalha, pontos positivos, mas também eu quero muito que você conte, né, Vitor, se você puder, alguns pontos negativos, né, coisas que vocês tentaram, que não deram muito certo, porque também é assim, através dessas experiências, que a gente também pode sinalizar um caminho interessante para quem está chegando agora e tentando implementar bem na sua prefeitura, no seu órgão público, tá? Então, dito isso, né, depois disso a gente já teve o quarto Bincreia, né, tivemos aí a participação também do Vitor no quarto Bincreia, tivemos aí em BH, num evento muito bacana, na Era BIM, e o Vitor foi também uma pessoa, peça-chave para nos ajudar a divulgar esse projeto. Então, acho que é um grande amigo aí, já considero um grande amigo, é,
dentro dessa nossa luta aí em prol da bandeira do BIM. Vitor, o palco é seu, a tela é sua, o público é seu, fica à vontade, tá? E a gente vai ficar aqui ouvindo, aprendendo, assistindo, e o pessoal vai colocando no chat as dúvidas que forem tendo, tá bom? Fica à vontade, seja bem-vindo. Joia. Obrigado aí pelo convite, Kézia. É bom saber, você teve uma fala muito bonita aí. Quase chamei minha esposa que corre aqui para ouvir. Fico muito feliz de ouvir. Bom, pessoal, eu vou falar, não vou apresentar. Eu quero muitas perguntas. Eu prefiro estar aqui presente para vocês aí e compartilhar algumas experiências direcionadas. Mas, assim, a minha história, ela nasceu na engenharia civil. E, para vocês terem ideia, meus pais são engenheiros civis. Eu, na época, antes de entrar na faculdade, eu já normografava o papel vegetal. Então, tem aquela imagenzinha do manual da CEBIC, que tem, assim, acho que é o Coliseu, né, quando você tinha só maquete, depois migramos para papel vegetal, depois o CAD, depois o BIM. Eu, tirando o Coliseu, então eu conheço aí da parte aí do papel vegetal, migrando para o CAD. Então, já era cadista antes de entrar para a faculdade. Minha mãe é calculista estrutural, até hoje ela trabalha com cálculo estrutural, está com 75 anos, e vende projeto com BIM da MRV. Então, assim, dá para fazer BIM de várias formas. Então, sou formado em engenheiro civil, trabalhei muito com obras, diversos tipos de obras, coordenação de planejamento de obras, edificações, de obras de infraestrutura rodoviária. Sou formado na Federal, tenho quase 20 anos de formado. Eu tenho 3 pós-graduações. Eu tenho pós-graduação em Geometria e Terraplanagem Rodoviária, Segurança do Trabalho e Gestão de Projetos. E interessante que o primeiro conceito BIM que eu vi na minha vida veio da gestão de projetos, na pós-graduação que eu fiz em 2010, onde um professor de gestão de obras industriais mostrou pela primeira vez que eu vi uma imagem 3D com um scanner a laser, onde ele falou que na indústria isso já era, mas estava começando a se popularizar, porque eu deixar uma planta industrial parada durante uma obra custava muito. Então, o pessoal estava buscando uma tecnologia com precisão, de tal forma que você construísse virtualmente aquilo sem ter erro durante a execução da obra. Ele mostrou imagem dimensional, escala laser, eu falei assim, caramba, que legal. Não sabia que depois eu ia estar trabalhando com isso. Então, eu trabalhei com obras, coordenação de vários contratos, planejamento de obras, de concessão rodoviária, trabalhei no grupo CCR, para quem já conhece aí. E depois da época, na crise, eu vim mexer voltei à área de projetos. Nunca parei, de fato, eu sempre acompanhei minha mãe no escritório dela, mas eu vim projetar e vi o conceito BIM, a gente já começou a trabalhar um pouco na época era o Tecla Insight, e quando veio o governo do Zema em 2018-19, tive a proximidade com o secretário, falei, secretário, quero te ajudar, secretário de infraestrutura. Eu mandei meu currículo, ele falou assim, BIM, tem um tal de BIM aqui, você quer vir? Eu falei, bora, vamos implantar esse tal de BIM aí. Mal sabia o tamanho do desafio. Para quem não sabe, a CEINFRA, vou falar um pouquinho de estrutura de Minas. A gente tem a Secretaria de Infraestrutura e Mobilidade, que ela é mais a questão estratégica, a parte de modelagem de concessão rodoviária, repasses de convênio para prefeituras, e caminhar demandas por DR, fiscalizar o DR. Então, esse é um papel da CEINFRA. Era lá atrás, depois eu vou explicar o que mudou. E o DR, que era o órgão de engenharia do Estado, onde você tinha na época não só os 27 mil quilômetros de malha rodoviária em Minas Gerais, você tinha também toda a grande obra de edificações do Estado de Minas Gerais, Estado com DR, porque em 2014 ele incorporou o Departamento de Obras Públicas. Então, caiu no mundo que eu tinha 27 mil quilômetros de malha rodoviária, você tinha todas as edificações de obras grandes do Estado de Minas Gerais, falando lá em torno de bilhões e bilhões de contratos. Hoje, até pouco tempo atrás, a gente tinha mais de 1,5 bilhão de contratos de obra, isso sem considerar o Rodanel, que são 5 bilhões de obras previstas. Esse é o tamanho do desafio. O CIBIM, ele é um ciclo de vida de todo empreendimento, ele vai desde projeto,
obras, retrofit. Então, nós estamos falando de bilhões de reais para ser convertido em BIM. Esse é o tamanho do desafio que encontrei. No estado que não tinha recurso. Não tinha recurso para nada. A gente não conseguia contratar, fazer obra, contratar projeto. E eu acho que isso, para mim, foi um grande ganho naquela época, porque a gente precisou trabalhar num plano de trabalho muito bom. Se a gente não tem recurso, onde nós vamos adquirir software? Ali já tive um pouco da minha visão, que era exatamente conversar com quem já vinha fazendo BIM há algum tempo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, aquela rede Gov BIM Sul que foi criada, aquilo ali foi, eu acho que foi de longe assim, de onde veio o avanço de BIM em órgãos públicos. Então, conversei com a Lorraine lá atrás, 2019, com a Lucimara, conversei com o Rafael Fernandes, eles que foram abrindo meus olhos, ensinando bastante, sou grato a eles demais, me ajudando a fazer o plano de implementação BIM do Estado. E lá já tinha falado que, olha, a gente fez uma cooperação com o desenvolvedor de software, ele veio aqui, cedeu umas licenças, a gente fez um trabalho. Falei, opa, sem dinheiro, com uma cooperação, eu consigo já ter um software BIM e falar, nós estamos caminhando para o BIM. Então, já comecei lá atrás, buscando essas cooperações, abrindo para as cooperações para quem quisesse cooperar com a gente. E também nós encontrei uma situação onde a gente tinha uns servidores que estavam ociosos. Então, o pessoal faz muito projeto, sem projeto, o pessoal parado. E quando eu falei, gente, vamos fazer o BIM? Olha, vim cá coordenar o BIM, vamos conversar? Teve uma mobilização enorme, muita gente interessada, querendo ajudar, um crescimento orgânico do conhecimento muito bom. Foi iniciativa da própria equipe criar um grupo de estudos. Então, em 2019, toda quarta-feira, de 14 às 16, a gente falava de BIM lá dentro da ER. Convidava desenvolvedor de software, convidava prestador de serviço, a gente fazia visitas técnicas, a gente fez visita no MRV, no direcional, escritório de projeto, falava-se em BIM, a gente estava lá, eu convidava para poder falar. Então, foi muito interessante que, colocando essa equipe toda dentro de uma sala, às vezes não era nem BIM que a gente comentava. O pessoal trocava informação sobre algo que estava acontecendo no seu setor, que o outro, gente, isso é importante para mim também. Então, quando a gente fala de colaboração em BIM, a gente consegue tanta coisa colaborando entre si, não necessariamente BIM. Então, o BIM traz esse aspecto de organizar casas, de aproximar as pessoas, mesmo que seja digitalmente, mas isso já é um ganho muito grande. E dali em 2019, com os grupos de estudos, com a conversa, os benchmarks que a gente fazia, com a proposta de cooperação, com a visão de criar núcleos BIM, estruturar o LABIM, ali que eu fui construindo qualquer ideia do plano de trabalho a ser implantado, o plano de implementação que a gente iria encaminhar. Então, tudo que encaminhar para a estruturação do LABIM, com bastante cooperação sendo feita, com esse plano de ação criado, a gente conseguiu ter mais confiança, dar mais, como é que eu vou dizer assim, ver frentes de onde conseguiu o recurso. Então, a gente correu atrás de recurso. A Codenge, que é o órgão, é uma companhia de desenvolvimento de Minas Gerais, ela basicamente pega royalties da mina de nióbio e investe em Minas Gerais. Normalmente, ela pega mais obras. Nosso convênio foi o primeiro convênio em um programa de desenvolvimento e inovação que a Codenge fez. Então, a proposta é estruturar um laboratório BIM, não só transferência de recursos, não só aquisição de softwares, equipamentos, consultoria, mas eles só aceitaram que a gente fechasse esse convênio se a gente comprovasse a inovação feita. Então, isso foi uma marra bem legal, porque eu não sou efetivo, cada estado chama de uma forma, eu sou um equipamento amplo, um comissionado. Eu consegui amarrar dentro do plano de ação de repasse de recursos que a inovação ela se torna evidente, eu estando lá ou não. Então, a gente teria que adquirir software, equipamento, tudo, e a gente teria que capacitar a nossa equipe. A gente teria que fazer um plano de execução dos projetos, modelos BIM dentro do laboratório.
a gente tinha que combinar no final do nosso caderno de projeto. E hoje nós estamos nessa fase. Minas não tem um caderno de projetos dele ainda. Hoje, nossas licitações, temos aí, posso falar delas pontualmente, mais ou menos 7, foram referenciando cadernos BIM de outro estado. Então, o Paraná foi um ótimo trabalho do Paraná, por isso que eu sou grato demais a vocês, Paraná e Catarina, pelo fato de eu ter um caderno que me guia a contratação de projetos de órgão público. Então, a gente está caminhando, a expectativa até que ano que vem, que a gente tenha os nossos cadernos BIM de Minas Gerais. E quem sabe do COSUD. Para quem está chegando agora, existe um consórcio que a gente chama COSUD, Consórcio Sul-Sudeste. São 7 estados que se uniram no consórcio para a formação de diversas áreas. Como saúde, educação, esse consórcio foi desmembrado na Câmara do Mercosul, desse consórcio, nessa Câmara Temática. E a gente conversa demais, muitas experiências, e a gente ganha força como grupo, e quem sabe a gente consegue formatar um caderno BIM do COSUD, que tem um logo do COSUD. Então, essa é a ideia da gente caminhar. Bom, enfim, eu tenho várias experiências, eu tenho muitas ações que deram certo, algumas que não deram certas. Eu vejo tudo, da forma geral, com grande ganho, mesmo quando der errado, a gente tira o aprendizado daquilo para a gente avançar. Tem algum campo específico que você quer que eu caminhe essa discussão, ou Kézia? Olha, Vitor, eu posso fazer o seguinte, eu estou separando aqui, assim, ó, eu tenho várias perguntas para te fazer, tá? Várias curiosidades aqui que eu queria aproveitar a oportunidade para tentar sanar. Eu vou deixar Para um também. pouquinho minha tosse, não, que eu estou melhorando a gripe, tá? Ah, não tem problema, fica tranquilo. A gente teve uma variação de temperatura bem brusca que também a gente entende. Eu tenho uma série de dúvidas aqui para tirar com você. Eu vou também deixar que o público faça suas perguntas, mas eu já estava até digitando aqui no chat uma pergunta que vou só colocar aqui só para ela ficar para o pessoal depois ler, mas a dúvida é talvez bem básica, tá? Vocês aí em Minas Gerais começaram com um plano de implementação geral, né? A gente... Bom, qual que era a questão? A CINFRA e DR são, de fato, as entidades, né, instituições de engenharia e arquitetura do Estado. As obras grandes estão no DR, a CINFRA da diretriz, mas as obras grandes estão no DR. A CINFRA tem uma questão de repasses de convênio para prefeituras de, às vezes, projetos. Então, estrategicamente, esses dois órgãos, essas duas entidades, caminhando para o BIM, o Estado também iria evoluir para o BIM. Então, a estratégia era essa. Vamos implantar o nosso grande órgão de engenharia, e esse LABIM daria suporte, né, um apoio técnico, na verdade, a gente não consegue capacitar todo o Estado, mas daria um suporte técnico para as decisões relacionadas à inovação BIM, e outras tecnologias envolvidas. Uhum. Entendi, mas a ideia é que eu vou até dar um exemplo aqui do governo do estado de Santa Catarina, né? Então, aqui nós começamos também com o Rafa, né? O Rafael Fernandes, que é o nosso grande nome aqui em Santa Catarina, né? Ele foi meu professor, me inspirou muito, inspirou e inspira muitas pessoas, né? Uma pessoa, um ser humano assim, Gosto sensacional. demais dele, é muito amigo, muito amigo Ele mesmo. é maravilhoso, é uma pessoa fantástica. E aqui, quando começou a implementação, de fato, começou com um case, começou dentro da Secretaria de Planejamento, mas não se fez naquela época um plano de implementação, até porque tudo que o Rafa e a equipe dele conseguiu construir foi foi tudo vanguardista, né? Não se tinha referência de nada, assim, né? Então, eles foram plantando, acho que a primeira licitação em BIM de Santa Catarina foi desenvolvida Do por eles. Brasil,
Acho que travou para mim ou travou? Acho que deve ter travado para mim. Essa internet aqui em casa não está muito boa. Ah, Mas tá, achei. assim, mas assim, eu acho que foi o primeiro edital do Brasil, talvez, né? Eu acho que sim. Normalmente eu dizia isso, mas o pessoal me contestava porque teve algumas licitações do da Petrobras, né, que não dizia exatamente a palavra BIM, né, mas a entrega era de modelagem e tudo mais. Mas assim, aqui para Santa Catarina não temos dúvidas, o trabalho pioneiro dele de licitar um primeiro projeto em BIM foi da equipe da Secretaria de Planejamento. Agora, atualmente, no ano passado, nós desenvolvemos, nós entregamos, né, eu trabalhei na equipe como consultora, um plano de implementação para o governo do estado. O que que nós percebemos? Eu estou fazendo a minha pergunta dando um seca Lourenço danado, né? Mas é só para contextualizar bem certinho para você entender, para você me dar o teu ponto de vista. Nós fizemos um desenho do plano de implementação do governo do estado como um todo. Porém, dentro do plano, a gente sugere que cada secretaria tenha o seu plano de implementação próprio. Você concorda com essa visão ou não? E por que defenda aí seu ponto de vista? Concordo, eu concordo que cada secretaria tem a sua planificação, mas seguindo algumas diretrizes maiores, entendeu? Algumas diretrizes maiores. Então, do decreto estadual, a gente criou-se um comitê gestor da estratégia BIM estadual. E temos nessa estratégia BIM que coordena essa infra, e foi vinculado automaticamente o DR, onde está o BIM. Então, essas secretarias, quando elas querem fazer algum projeto, avançar em BIM, normalmente se chega a esse comitê, comitê gestor. E normalmente se faz uma reunião onde estou envolvido. Aí eu sempre passo diretriz, gente, se fazer uma implementação, vocês querem implantar? Quer? Olha, começa contratando uma pequena consultoria para te dar essa diretriz, mas nos apresente também, para no seu direcionamento na aquisição de software, que não seja preciso, etc. E tal. Então, a gente dá os passos para ela criar uma implementação, de tal forma que tem uma espécie de uma supervisão em cima, para que isso não se perca, entendeu? Não se vá para um caminho que, às vezes, não vai de acordo com o que a gente espera. Toda Uhum. secretaria tem autonomia para poder fazer esse plano de implementação e criar seu pequeno núcleo. Inclusive, é o que eu gostaria muito, porque se tiver um núcleo em cada secretaria, seria meu ponto focal de informação. Exato, exato. Então, eu poderia sondar, vocês estão fazendo algum projeto? Vamos trocar uma experiência? Você fazer, vem aqui no laboratório BIM, vamos trocar informações entre laboratório BIMs. Você tem algum software que eu não tenho, a gente compartilha. Eu faço isso até, por exemplo, Paraná. A gente hoje lá no Labim, a gente tem o Solibre, por exemplo. E eles não têm licença ativa. Eu quero fazer alguma análise, eu dou remotamente no computador, eles vêm aqui e fazem uma análise. Então, Uhum. há esse compartilhamento de informação e você acaba tendo, às vezes, algum nivelamento de conhecimento. Só vamos falar o que é BIM antes de fato a gente comprar um software, que às vezes é muito mais caro do que, de fato, uma consultoria BIM menor que vai já te dar algumas diretrizes. Eu acho sim, eu acho válido. Mas Sim. o plano de implementação, nossa, aqui, só para contextualizar um pouco aqui em Minas Gerais, quando eu cheguei para conhecer, saber o que é o BIM, o que estava acontecendo, eu encontrei uma estrutura muito rígida, muita porta fechada. Quem que esse Vitor, quem que esse cara que está chegando para falar de BIM? Você tá. Não, o processo de BIM está comigo, quem que é você? Então eu falei assim, poxa, eu sou uma pessoa que vim para procurar o BIM. Só que eu senti que eu precisava de mais força. Eu, assim, um projeto BIM, quando eu falo, nós falamos de projeto BIM. Então, eu vi que a gente tem que ter uma visão. Depois eu quero compartilhar com você só uma imagenzinha que tem no manual da CEBIC, que eu acho que para todo mundo que está implementando alguma inovação, independente de mim, é um grande guia, assim, a gente tem que investir nisso para a gente conseguir a mudança. Depois eu vou compartilhar para vocês. Criar um termo de abertura de projeto, são os objetivos específicos, baseados também naquilo que me deu grande apoio, acho, para o público, que foi o decreto da estratégia BIM-BR.
de 2018, acho que teve um anterior, acho que 2016, se não me engano, mas o fato de existir uma diretriz de governo, um arcabouço legal, fala dessa forma, nós precisamos de arcabouço legal. Vocês, Catarina, inovaram, mas, nossa, com certeza vocês passaram perrengue, porque quando você chega para o jurídico e fala, eu quero contratar essa coisa nova, a primeira coisa que ele fala é o seguinte, a primeira coisa que ele pergunta é o seguinte, quem já fez isso? Ele não quer saber se é bom ou se é ruim, ele quer saber se tem alguma justificativa até técnica jurídica para ele se embasar. Então, quando eu falava de contratar em BIM, eles perguntam, quem já fez isso? Pega lá qual acordo do TCU que tem resolução daquilo. Nós, iniciativa pública, estamos completamente amarrados a leis. Iniciativa privada pode fazer o que está fora da lei, nós temos que fazer só na lei. Então, inovar, se não tiver um arcabouço legal para nos guiar, a gente não consegue inovar. Então, eu fiz um termo de abertura de projeto, embasando um decreto nas ações dos outros laboratórios, falando, olha, vamos investir em BIM com esses objetivos aqui específicos, e precisamos de um coordenador, termo de abertura de projeto, um coordenador, me colocando um coordenador, levei para o secretário de Estado de Infraestrutura, que assinou, levei para o diretor-geral da DR, que assinou, então, a partir daquele momento, tem um coordenador. Sim, só responsabilidade. Não tem ganho nenhum. Então, a partir daquilo ali, eu tive autonomia. Eu acho que quem precisa implantar o BIM, outra inovação, ele tem que ter autonomia para tomar decisões. A partir daquele momento, eu tive autonomia para ir nas diretorias, fazer ligações como coordenador BIM. Isso aí abriu portas para mim. Eu acho que isso foi muito importante. Então, acho que a primeira lição aprendida é buscar autonomia, poder para poder, de fato, poder ter ações efetivas. E quando o secretário assinou a abertura de projeto, ele me deu, acho que 1 mês ou 2 meses, para vir com o plano de implementação. Beleza, ó, o termo está aqui. Agora eu quero o seu plano de implementação do BIM. Foi daí que eu criei um documento. Eu não tenho ele aqui, não, mas depois eu posso compartilhar. É bem simplificado, ele passando por umas fases de conhecimento de PMBOK. Então, fiz algumas análises de risco, vi onde teria o recurso, os objetivos estratégicos, fiz um diagnóstico de infraestrutura, de hardware, de software, o que tinha de computador que nos ajudava, o que podia ser usado, o que tinha de recurso disponível, onde a gente poderia adicionar o recurso. Então, isso tudo combinando no Labim. Então, para estruturar o Labim, que tamanho seria o Labim? Eu busquei lá no decreto em fase. Então, projeto, obras, manutenção. Então, então vamos trabalhar em projetos primeiro. Quem que é equipe de projeto? São tantas pessoas. Para tantas pessoas, se o pessoal for capacitar, tantos equipamentos. Então, assim que foi se estruturando o laboratório BIM. Os equipamentos, que software a gente precisa? Se é um ambiente de pesquisa, inovação, conhecimento, e Open BIM, então Open BIM tem em todo lugar, está na nossa diretriz do Labim, está no nosso decreto estadual, então essa proposta é Open BIM, então a ideia é a gente trabalhar assim no Open BIM. Então, para a gente conhecer a Open BIM, a gente tinha que ter pelo menos 2 ferramentas concorrentes para a gente poder avaliar. Então, foi daí que surgiu a ideia de ter Revit, ArchiCAD, de ter... a gente tentei adquirir Bentley, não consegui, mas tem um Bentley, infraestrutura, concorrendo com o Autodesk. Bom, enfim, começamos a criar uma estrutura assim, de vários software de checagem, Solibri, que é uma ferramenta mais poucas ocorrências que faz esse tipo de checagem. Então, daí que a gente foi estruturando o Labim. Então, o plano de implementação foi assim, vamos implantar? Vamos. Onde? Vamos pegar alguém que seja referência, DR. Vamos avançar, plantar em tudo? Mas vamos começar com projetos. Tá, e quanto você precisa para poder fazer projeto? X equipamentos, X mil reais, tal software, a gente precisa de consultoria para dar um apoio também, a gente consegue fazer tudo sozinho, e vamos ter um caderno BIM de estado. E começamos depois, antes disso, esse prazo realmente delongou, a ideia é querer fazer isso em 2 anos, veio pandemia, atrapalhou, e de fato a gente não esperou a ter maturidade caderno BIM para a gente licitar em BIM. Então, o diretor autorizou ele, a gente tem que ter isso também, endosso de autogestão. Tá muito enrolado isso aqui, vamos já licitar em BIM? Vamos.
Opa, então aí, agora a gente vai licitar, a gente tem que correr atrás de alguns conhecimentos que a gente não tinha, mudar um pouquinho a visão. Mas vamos citar assim, vamos nessa. Começamos a listar em BIM, fiscalizar projetos, em paralelo com a formação do Labim e as atividades que estão correndo lá. E vocês licitaram o projeto e aprenderam a fiscalizar e receber os projetos, né? É Sim, sensacional, sensacional. o nosso primeiro projeto, ele não foi entregue, não está paralisado na análise de projeto básico, no executivo, porque teve um problema com a prefeitura, mudou-se o plano diretor e de uma hora para outra falou-se que aquele imóvel, aquele empreendimento teria que do nada ter acho que 18 vagas de garagem. Então estão conversando lá com o pessoal lá do município, o prefeito, os vereadores, para ver se mantém ou não, porque se for manter, vai ter que o projeto vai ter que ser todo refeito. Que é uma no São João del Rei. Ele sim, a gente precisou aprender a licitar. Aí a evolução aprendida de licitar. Poxa, mas e aí, quanto que custa esse projeto? Quais são as dificuldades de licitar? Aí eu vou tentar compartilhar com vocês algumas coisas que aconteceram. Então, vamos lá. Nosso decreto estadual define fases, mas ele não exige, não bate martelo de exigência. Fala de preferencialmente. Ele fala o seguinte: projetos estratégicos, projetos que a gente definir estratégicos, serão preferencialmente em BIM. Dessa forma. Ou seja, se você acha que aquele projeto de interesse, interessante, vamos fazer de tudo para liberar BIM. Então, o primeiro foi desse hemonúcleo de São João do Rei, ele é da Hemominas, uma entidade que faz, né, coleta de sangue, enfim. A gente colocou ele como estratégico para 100 BIM. Ele já tinha passado por uma fase de composição de preço na metodologia convencional. E como é que o DR contratava a metodologia convencional? Eles faziam uma estimativa de quantidades de prancha que seriam feitas naquele contrato, naquele projeto. 20 pranchas de arquitetura, 10 estrutural, ia compor naquela quantitativa de prancha. E cada valor de prancha, uma prancha, embutia o serviço também. O serviço estava todo precificado na prancha. Eu não sei se é só o DR, os outros órgãos que contratam dessa forma. Então, o valor era preço unitário, se pagava com prancha e o serviço todo incluso. Bom, não faz sentido a gente pagar em prancha. E, inclusive, tem muita gente ainda que acha que não vai existir prancha, não vai existir implementação. O modelo 3D vai resolver o problema. Fala assim, gente, calma, pera lá. Para mim, hoje, minha visão é que o resultado final é uma prancha. É uma prancha bem feita, mas você garantir que aquela prancha é uma extração gráfica do seu modelo BIM, um modelo BIM bastante coordenado, checado, aquele quantitativo que está ali na sua prancha, você consegue, com o modelo que você recebeu, auditar ele, fazer de trás para frente, porque o quantitativo está aqui, está onde? Está bem feito, gerado um orçamento bem feito? Então, essa prancha está perfeita para mim. Então, todo o nosso trabalho nessa parte do projeto é para chegar, pode ser até polêmico, chegar numa prancha bem feita. Se vai ser impresso, se não vai ser, aí é outra questão. Se vai ser compartilhado, tipo um visualizador BIMX, outra questão, aí já não é do meu sábio. Hoje no DR a gente ainda paga impressão. Então, a gente tem nas fases de projeto, então a gente avança na fase de projeto, modelagem BIM, gera-se a prancha, a gente solicita uma entrega de impressão, depois a gente começa o projeto básico, depois executivo. Ainda tem as fases de impressão. Isso a gente, por enquanto, nessa fase, a gente não conseguiu ficar sem ela. O que eu estou conseguindo fazer é evitar que essa prancha volte com um comentário dentro dela. Esses comentários que o pessoal faz na prancha sejam retornados no ambiente comum de dados. O pessoal abre a prancha, faz o comentário dentro do ambiente comum de dados e transfere a tarefa via ambiente comum de dados. Então, é isso que eu consigo fazer. E que futuramente a gente deixe de ter a prancha no meio do processo, né, Vitor? A prancha ela continua existindo, a documentação 2D do projeto, né? Porque eu também, eu sou, como é que eu posso dizer? Eu concordo com você nessa visão que vai ser muito difícil a gente retirar a prancha do processo no setor público. Ainda vai ser muito difícil, porque a gente está amarrado a certas burocracias, procedimentos documentais, né? E, enfim, e o Brasil
gigante do jeito que ele é, a gente não consegue, vamos levar muitos anos até a gente conseguir talvez chegar nesse ponto. Só que se a prancha estiver no final do processo, isso é muito melhor. A gente participou de alguns projetos aqui em órgãos públicos em que cada revisão tinha que se documentar tudo, tinha que gerar todos os cortes, todas as indicações, tudo para que depois, numa reunião de discussão com os fiscais, se alterasse todo o projeto. Então, foram horas de projetistas que você gastou ali, né, para poder documentar algo que não tinha necessidade. Você podia fazer a reunião, analisar o modelo com a equipe toda, fazer todos os comentários no ambiente virtual e ali você gerar a necessidade de alteração que o fiscal propõe, ou que, enfim, a equipe chegou à conclusão. Mas, Vitor, eu vou te trazer uma pergunta aqui É, da Denise. Opa, deixa eu pode só falar. concluir. Eu quero, era porque eu comecei a falar um assunto lá atrás, que eu queria compartilhar com vocês, mas eu acabei que eu desviei um pouco a questão. Foi quando a gente precificou a questão em pranchas, a gente tinha em pranchas, então não justificava mais você licitar, já que BIM, a prancha é emitida ainda mais em fase. A gente tem a questão da modelagem BIM. Como é que você precifica isso? A gente, na época, a gente não tínhamos uma base de preço, foi licitado no mercado, projetos em BIM arquitetônico, estrutural, elétrico e tal. Isso já com conversão em área. Sei lá, 1.000 metros quadrados, 1.500 metros quadrados de edificação. Quanto fica em BIM nessas fases? A gente detalha e a gente recebeu vários orçamentos. E se compôs, fez a composição de um prédio ali, médios dos valores que o mercado nos deu. E essa questão chegou ao seguinte, mas ficou mais caro do que o orçado de prancha convencional. Ficou mais caro. Aí, com o cliente nosso, então, uma diferença entre a parte de infraestrutura rodoviária de edificações é que edificações nós temos cliente. O da R, infraestrutura rodoviária, ele é gestor da sua malha rodoviária. Olha que tem um cliente próprio dele. Edificações, não. Edificações nós temos cliente, secretário de saúde, educação, segurança, temos Hemominas. Então, quando você apresentou os dois orçamentos para o cliente, falou assim, opa, eu não tenho esse recurso. Esse complemento aí, ó, ou a gente volta a fazer a prova convencional, ou vocês desembolsam esse recurso de outra fonte. Aí foi aquilo ali, eu falei, poxa, nosso primeiro projeto estratégico vai deixar de ser BIM, não é possível. Trabalho, esforço que a gente fez, forçar e desenvolver um termo de digital em fase de desenvolvimento de termo de referência, computação. Aí fomos, analisamos o orçamento, fizemos uma concordância que baixou um pouco o preço, e em paralelo, a Secretaria de Infraestrutura, a CEINFRA, foi lá e conseguiu um recurso. Falou assim, olha, eu vou te dar esse recurso de outra fonte para você poder licitar. Aí eu falei, beleza, damos um alívio e licitamos. Aí o mercado está com um apetite muito grande para o BIM, deu-se aquele desconto lá embaixo e ficou bem mais barato do que de pranchas, né? O valor convencional. Eu falei isso por quê? Porque a gente tem desafios, a gente acaba nisso. Nessa fase, o pessoal precificando, de um BIM, quando você compõe, ele tem mais valor agregado no atendimento, ele de fato fica mais caro que o convencional. Mas, assim, pode falar que olha, eu não tenho esse recurso para contratar em BIM, vou contratar convencional. Isso foi um risco que eu tive lá atrás que a gente conseguiu superar. Uhum, entendi. Sim, sim. Bom, muito bom, papo maravilhoso aqui. Vamos, deixa eu ver aqui, tem uma pergunta da Denise. A Denise, ela, eu tenho várias outras aqui na sequência, tá? Mas acho que é muito legal a gente deixar o público também comentar. Existe uma frente de estudos no Labim em classificação e codificação para orçamento BIM com a tabela CINFRA, Vitor? Sim, a gente fez uns estudos, a gente está sempre falando disso. Recentemente, a gente conversou. Com relação ao orçamento, BIM, a visão que eu tenho, que eu compartilho, eu aprendi um pouco do pessoal lá da FIENG, nossa, aqui, o pessoal faz um trabalho incrível em mim também, é que orçamento é como se fosse um projeto à parte. Orçamento é um projeto à parte. Tem essa visão que a gente colocar uma classificação orçamentária dentro do objeto BIM vai resolver seu problema, seu orçamento vai ser pronto. E a gente fazendo essas análises, comparando, colocando códigos, classificações de objetos e vendo, extraindo esse quantitativo, o que eu observei
que quando seu objeto começa a ter mais de duas composições, dois códigos desenvolvidos dele, começa a dar problema nessa população de dados. Então, eu vejo assim, gente, se a gente conseguir colocar um parâmetro só, tudo bem, a gente consegue evoluir uma extração de quantitativo já baseado nessa codificação aí do CTOP. Mas se a gente consegue colocar mais de dois, aí isso dá um problema. Inclusive, nós conseguimos mudar o software Trimble Connect por causa disso, que eu não estava enxergando, não dois parâmetros, mas de fato duas classificações. Aí eu vou avançar na questão de classificação. Eu vi que colocar um parâmetro dentro do objeto, as codificações, Fernando Paraná, ele sério, o grupo sets, lá onde tem que colocar, eu vejo que isso é algo bem manual. Eu acho que é passivo de erro. Eu não sou um cara que modela, mas eu vejo que isso é bastante trabalhoso. Se você põe um grupo 7 lá, o cara põe orçamentação, bota no Manual do Paraná, orçamentação, mas outro cara põe orçamentação, tiver algum erro de digitação, aquele pode dar um problema no final. Mas quando a gente começa a trabalhar com sistema de classificação, como se fosse a Uniclass, a gente tem hoje aí a 15, qual que é a 15600, alguma coisa, que é a nossa. Quando você começa 15965. 15965, quando a gente começa a pôr sistema de classificação, a cara um pouco muda. Quando você pega, por exemplo, o ArchiCAD, lá o sistema de classificação ArchiCAD, ele é bem carinha de uma lista suspensa. E eu falei, poxa, vamos trabalhar com isso? Aí começamos a trabalhar com o pessoal da ACA, o pessoal da ArchiCAD, e nós criamos, o pessoal da ACA tinha criado um plugin, um executávelzinho que fazia a conversão de uma planilha Excel em um sistema de classificação. Aí eu falei, opa, calma aí, eu estou vendo o caminho. Peguei nossa planilha CTOP, com toda a codificação correta, trabalhei de acordo com o parâmetro, a planilha padrão que eles usam, e com esse plugin nós criamos um sistema de classificação CTOP. Então, nós temos um sistema de classificação CTOP. Abrimos os edifícios, no SBIM, ele abriu. No ArchiCAD não abriu, mas depois nós conseguimos fazer esse trabalho de criar um sistema de classificação para dentro do ArchiCAD também. Então, dessa questão, resolvi o meu problema. Ao invés de colocar um parâmetro no objeto, eu classifico ele com o sistema de classificação CTOP. E a informação vai estar no sistema de classificação, não no parâmetro. Isso foi muito bom, mas voltou a ter problema naquele objeto que você tem que ter duas classificações. Se um pilar, eu vou lá e busco uma classificação que é de concreto, põe nele. Se eu busco uma classificação que é de forma, a hora que eu ia abrir isso no Trimble Connect, onde normalmente eu visualizo a população de dados ali, não estava enxergando as duas classificações, eu só enxergava uma classificação. Então, quando eu Vitor, consultei a Trimble Connect, suporte, e eles conseguiram resolver a questão de mostrar, não de extrair a tabela com essa classificação. entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa, você conseguiu colocar esse requisito como obrigatório para as empresas de projeto que desenvolviam o projeto para vocês, ou só quando vocês faziam o projeto internamente que vocês Não, utilizavam isso? isso está em fase de estudos. A gente está ainda referenciando o Caderno Paraná, que é o nosso guia, onde a pessoa ainda coloca o parâmetro conforme está lá no guia Paraná. Livro de informação, qual é a informação que ela faz? Aí lá você tem que ter um grupo 7 de descrição, aí você coloca a estrutura analítica de objeto, estrutura, bom, é uma espécie da IP, descrição da IP, aí você põe código de orçamentação, grupo orçamentação, código e a descrição do orçamentário. Então, ainda continua dessa forma. Essa parte de estudo de sistema de classificação foi uma forma de tentar agilizar todo esse processo. Mas eu ainda, mesmo tendo um sistema de classificação dentro do objeto, na hora de emitir o quantitativo, eu tenho que escolher ainda de onde que vai me ser informação. Se é concreto, eu tenho que buscar lá da coluna que é do volume. Se
se forma, tem que buscar lá da informação que é a área. Nessa fase, no entendimento, a gente não tem que avançar em codificação de nível de código setup, último nível. A gente tem que avançar somente na estrutura analítica de projeto, lá em cima, a estrutura, o código de cima. A gente não consegue avançar na orçamentação. Para mim, a orçamentação é uma fase, um projeto à parte. E eu ainda vejo da seguinte forma: projeto, para mim, ele tem que ser contratado com entrega de orçamentação, né, que o pessoal chama de 5D, com subfases. Na fase de anteprojeto, eles já tinham que já começar a entregar uma orçamentação para a gente em mim. Porque ali, de cara, já obriga a empresa a organizar o modelo IFC, que hoje, até onde eu sei, fora plugins de softwares, os softwares mesmo, eles trabalham com IFC. Então, ele já obriga que a empresa já faça o seu IFC bem classificado, bem com informação no lugar correto, para você começar a extrair de orçamento no projeto. Porque ele já começa a analisar o custo. Na fase, vai avançando o projeto básico, quando você, por exemplo, já tem a fundação definida, que às vezes impacta bastante no custo da obra, ali você já tem um avanço. Você vê essa curva de custo aumentando. Ali você já sinaliza já para o seu cliente, fala assim, olha, esse projeto vai acabar mais ou menos em tal época e a sua obra vai ficar em X milhões de reais. Isso para algum público que já consegue fazer uma previsão orçamentária, você vai garantir que, concluindo aquele projeto ali, já licita a obra de uma vez. Então, isso já é um ganho para a nossa administração pública. O BIM dá uma produtividade muito grande. A partir do momento que nós, órgãos públicos, tivermos uma maturidade boa de BIM, isso pega um pouquinho da visão política também, que eu gosto de trazer para as coisas. Numa gestão, dos 4 anos, dependendo do projeto estratégico, você consegue fazer todo o projeto, já começar a obra, quem sabe talvez acabar a obra dentro de uma gestão. Porque a gente tem o problema sempre de mudar a gestão, o novo gestor não quer continuar com esses projetos da gestão anterior, que é a composição, e se paralisa os contratos. Então, como a gente tem uma agilidade, esse potencial, a gente tem que usá-lo também de forma estratégica. A pior coisa que tem é um projeto executado e obra não feita, obra começada e não acabada. Ou cheia de problemas de aditivo, né? Eu acho que colaborando com esse teu comentário que você acabou de falar, eu tenho várias experiências também dentro do setor público e teve uma experiência assim, que foi muito interessante, que eu tive a oportunidade de pegar dois projetos, né? Na verdade, peguei o mesmo projeto que tinham duas planilhas orçamentárias, duas revisões de projeto, né? Na verdade, tinha uma pequena revisão de projeto, mas ele era praticamente igual e foram geradas duas planilhas orçamentárias, tá? E eu fiz o comparativo dessas duas planilhas e dentro de uma delas, vou tentar sintetizar aqui, dentro de uma dessas planilhas eu encontrei quatro indicadores, né? Por exemplo, eu tinha itens não orçados, itens orçados a maior, itens orçados a menor, né? E itens que foram orçados e não iriam ser utilizados. Né? Em nenhum momento estava sendo mostrado aquele elemento dentro do projeto. Então, vejam bem, itens não orçados, itens que deveriam ter sido orçados e não foram, a maior e a menor. O que eu fiz? Esses quatro comparativos eu fiz e mostrei, né, para o gestor que o projeto, depois daquela revisão, ele praticamente não sofreu alteração. Ele praticamente não sofreu alteração. Então, aí o pessoal questionou, tá, mas o que adiantou revisar o projeto e chegar num valor muito próximo? As pessoas, às vezes, elas querem comparar, um projeto em BIM é mais caro, um projeto em 2D é mais barato do que o projeto em BIM. Não se trata de comparar, não dá para comparar A com B. São coisas diferentes, né? Um projeto, quando você faz ele em BIM, você encontra inconsistências, você encontra problemas que você só resolveria lá na obra. E nesse caso desse estudo que eu fiz, a gente detectou uma série de problemas que aí eu tive que fazer um relatório consolidado para mostrar, olha, mesmo que a diferença fria entre um número e outro seja lá de 500 mil reais, mesmo que essa revisão fria fosse só esse valor, acho que era 300 mil reais,
aparentemente era pouco para o vulto da obra, quando a gente consolidava esses valores, ou seja, a quantidade de aditivos que precisariam ter, superava 50% da obra. Então, é isso que às vezes o gestor, o técnico, não consegue perceber e não consegue defender quando é questionado. Ah, por que que o projeto em BIM é mais caro, teoricamente, né? É mais caro, mas é porque você está trazendo para a fase de projeto coisas que antes eram empurradas para a fase de obra. Você está enriquecendo o processo de obra. E isso é intangível muitas vezes para quem é o gestor que está lá na ponta que só quer ver a obra pronta, né? Então, a gente tem que ter esse argumento de explicar o que a gente está fazendo é gestão na fase de projeto, coisa que até então, né, eu vejo em muitos e muitos casos acabou sendo abandonada. Eu tenho uma larga experiência aí de projetos na área da Petrobras, por exemplo. Na Petrobras, a gente faz, né, leva muito a sério a questão da gestão de projetos, né, nas experiências por onde eu passei. Então, é muito legal ver a tua visão de gerenciamento de projeto, é muito bacana mesmo. Eu acho que é rara, viu, Vitor? Raríssima a visão assim do gestor público que mistura o BIM com o gerenciamento de projeto e consegue obter os resultados fantásticos que vocês estão obtendo aí em Minas Gerais. A gente quer ver, eu estava conversando sobre as métricas, né, que a gente poderia usar para avaliar se o BIM foi bem, se tá trazendo ganhos ou não. É difícil saber se você não tem um histórico documentado. Você não tem Exemplo, parâmetros, né? Parâmetros iniciais, é, você vai comparar com o quê, né? a minha meta, o meu objetivo com o BIM, a minha meta era muito simples, sim. É difícil de conseguir simplificar uma meta desse nível. Mas para mim é o seguinte, projetos em BIM bem feitos, você consegue licitar aquela obra a preço global. Hoje a gente não Uhum. licita nada a preço global na parte, pelo menos na parte de edificações, é tudo preço unitário. A partir do momento que você tem um projeto bem feito, detalhado, transparente, por isso que eu brigo muito, tá? São parênteses, que a gente faz um modelo 3D muito bem feito. A hora que o pessoal vai emitir a documentação 2D, ela fica mais pobre do que era antigamente. Tipo assim, gente, vocês têm informação tridimensional, não é possível que vocês não conseguem detalhar melhor essas pranchas. Não, brequinha. Poxa, 3D bonito lá, cara, tira print de tela, não sei, coloca nessa prancha. Gera um corte 3D aqui, extrai para a prancha, cara. Não é possível que vocês vão emitir essa documentação pobre desse jeito. Por quê? Se tiver uma documentação rica, transparente, onde o construtor consegue ter confiança naquilo ali, ele consegue dar um preço para preço global. E no preço global você tem uma gestão mais fácil, você não precisa ficar lá codificando aquele preço unitário, o cara fez 1.000 metros ou 900 metros de alvenaria para poder pagar, você paga por avanço de etapa, e se a empresa atrasar, isso é dela. Acho que o CRAS tem um case desse sentido, que vocês fizeram um projeto convencional, preço unitário, e outro um projeto em BIM, preço global. O preço global foi feito dentro do prazo e do valor combinado. Pronto, é simples assim. Sim, Mas o BIM, se tiver alguma margem de erro, pelo menos já chama antecipadamente, eles conseguem na obra se contornar isso, enfim, a empresa absorve. Então, é bem simples. Projetos em BIM, obras a preço global. Pronto. Então, O case da Tapera, por exemplo, foi uma aplicação assim com um projeto, com orçamento, o edital foi a contratação foi com preço global, né? E um dos grandes benefícios que a gente conseguiu trazer para essa obra, que nunca tinha tido na prefeitura, foi o caderno de encargos, né? Porque a gente tinha muito mais informações ricas, né, para poder trazer para a obra. Nós também conseguimos lá fazer um histograma de mão de obra, que também foi uma novidade que a gente levou lá para a prefeitura. E com o histograma de mão de obra, a empresa tinha uma linha de base para poder ter uma referência de quantos funcionários ela precisava colocar para poder atender a produtividade prevista no então, projeto, no planejamento inicial. vocês fizeram um planejamento da obra em BIM
vocês conseguiram tirar a hora homem lá do... Não foi feito o planejamento, a gente não conseguiu vincular, era um sonho meu, mas assim, né, hoje lições aprendidas, né, já que a gente está falando de erros e acertos, né, quando a gente vai fazer o nosso primeiro case, eu acredito que o primeiro case tem que ser algo básico, né, onde você faça a modelagem, detecção de conflitos, e já está muito bom se a gente conseguir fazer isso bem feitinho, né, e talvez, quem sabe, colaborar, né, com os demais projetistas, já é um bom começo, né? Eu tentei no primeiro case fazer isso, vincular modelo com planejamento, vincular com orçamento, você não consegue, né? Você tem que galgar um passo de cada vez, e essa é um aprendizado, assim, bem interessante para poder compartilhar com todos aqui. Comece pequeno. O próprio Bilal Suca, no evento que ele esteve aí em Curitiba, né? Ele falou muito isso, né? O que eu vejo de muito problema nas implementações, seja no setor público ou no privado, é que as pessoas querem dar passos largos. Elas vão para uns eventos, elas veem coisas maravilhosas, coisas grandiosas, elas querem fazer igual. E elas querem fazer assim, né? Me vê 2 BIM aí para mim, né? Eu quero 3 BIM aí e embrulha para viagem. Não é assim de prateleira, né? Você tem que um legado, por isso é que a gente chama de implementação. Implementação denota legado, aprendizado, construção, conceito, cultura, né? Então, E eu vejo o seguinte, que quem sabe ao invés de você avançar em BIM, você não consegue fazer um 2D bem feito. O que que às você... vezes, é melhor. eu já tive uma diretriz, eu ainda não consegui avançar, mas está tá na minha visão, que é que a gente já contrate os projetos ainda, né, convencionais, a gente não conseguiu, estamos citando projetos convencionais ainda, dentro do ambiente comum de dados, com todo o ambiente de comunicação já dele, tratando lá em CAD, em 2D. Mas vamos estruturar o ambiente comum de dados, organização de pastas, controle de acionamento de arquivo, permissionamento da equipe que vai estar lá acompanhando, todo comentário sendo feito no ambiente comum de dados. Esquece o BIM. Por enquanto, se você acha tão difícil, acha caro o software, olha o ambiente comum de dados, para ver quanto que ele custa, só o ambiente comum de dados. Desses aí que a gente tem um software, tem um ambiente comum de dados que tem licenças gratuitas, bastante assim, funcionais, como o Trimo Connect, o Cloud da ACA, entre outros aí. Vou começar fazendo por ele, cria um ambiente comum de dados, faça os projetos lá, crie seu ambiente de comunicação, gere pelo menos o requisito de troca de informação corretamente, que é responsável por cada tarefa, separe em fase e evolua. Se você já faz isso bem feito, o BIM, a hora que entrar ali, pronto. O BIM já tá pronto, é só questão de conhecimento, de A fase. gente fala muito que a gestão, o gerenciamento de projetos, ele é o pavimento para você entrar com a gestão de projeto, com a gestão da informação da construção, né? Se você não tem gerenciamento de projeto, se você nem sabe como obter as informações para poder iniciar um projeto, não sabe a definição de requisito, não consegue definir as informações iniciais para arrancar o projeto, como que você vai fazer, né? Como que arranca? Eu acho que está vazando o som aqui. Lucas, tu pode fechar para nós aqui? Acho que alguém entrou aqui e deixou o áudio ligado aqui. Deixa eu ver se eu consigo desligar. Bom, mas é muito bom, tá? Deixa eu ler os comentários aqui. O Antônio fala, o Antônio Salgado, grande amigo Antônio, amigo de obras aí. Antônio sabe bem, né, Antônio? Obras de Petrobras a gente fez algumas, né? E o Antônio fala que nos eventos a gente só vê os cases de sucesso. Em muitos eventos é isso mesmo que acontece, né? Tudo que deu certo, maravilhoso, mas as pessoas não gostam de falar das dores, né? Então, é isso aí. Deixa eu ler aqui a pergunta da Ludmila. Ela pergunta o seguinte: Vitor, você sabe se as iniciativas de BIM implementadas no DR serão estendidas para outros órgãos de Minas Gerais? Obrigado pela pergunta.
Aquilo que a gente pontuou. O DR, ele é o grande órgão de engenharia que está sendo implantado. A gente também atua, já buscando parafraseando, o Washington Luke, a gente trabalha nos 3 níveis estratégicos, nos 3 níveis, nível estratégico, processual, tático e o Operacional. técnico, né? Operacional. Técnico, operacional. Operacional. A gente trabalha nesses 3 níveis. Estrategicamente, a gente tem um comitê gestor da estratégia BIM Minas Gerais. A gente divulga bastante. Ano passado, em março, a gente fez um grande evento aqui em Minas Gerais. Eu acho que, de longe, assim, foi um dos melhores eventos que eu vi assim, sobre o BIM, porque foi de iniciativa privada, foi aberto ao público, a gente teve 2 dias, 600 pessoas participantes. A gente conseguiu estruturar um evento muito bacana. E as pessoas vão, das secretarias vão lá, e eles querem conhecer, eles querem se aproximar. Então, esses órgãos, eles nos buscam para avançar no BIM. Então, alguns órgãos já começam a criar seus planos de implementação. A gente criou uma governança onde as informações sempre acabam chegando para a gente. A gente, da melhor forma possível, a gente faz a instrução. Então, falando de Estado, né, a gente está falando de obras do governo estadual. Então, aquilo ali, a gente consegue permear lá dentro. A Polícia Militar de Minas Gerais tem um grande centro de projetos, porque eles têm vários quartéis, tem escolas, né, Escola Tiradentes também, assim, militar, e eles têm uma equipe grande de projetos, e a gente dá suporte para eles, já fiz vários eventos com eles, a gente já levou um conhecimento para eles, inclusive homenagearam com a medalha que está ali por ter ajudado eles nessa implementação nessa tecnologia. Então, eles estão avançando. O mesmo, o Hemominas, o Hemonúcleo foi o projeto deles, a gente está avançando. Eles estão envolvidos no projeto, que eles acompanham o ambiente de comunidades, a evolução. E eles buscaram aprender como que faz a implantação BIM e a gente direcionou para eles. Cara, faz uma pequena construçãozinha, uma pequena licitaçãozinha, contratam uma consultoria para ajudar. E eles contrataram consultoria, fizeram um pequeno plano de implementação para eles, coisa básica. Só que o mal de órgão público, que é a rotatividade muito grande de pessoas, mesmo mantendo o governo, acabou-se tendo algumas mudanças. Isso impacta muito no nosso trabalho. Isso aí, infelizmente, a gente vai ter que conviver com ele. Nós, órgãos públicos, a gente tem que trabalhar sempre em deixar algo implantado, não fazer só uma pequena boa gestão. Não adianta eu vir fazer uma boa gestão, eu vim para poder ter algo de fato mudado. Tanto que Sim. eu briguei para ter esse decreto nosso estadual, o decreto foi implantado, então o Vitor saindo daqui, a gente tem um decreto estadual, a gente tem um plano de implementação dentro do DR, porque o Vitor saindo, alguém vai ter que ir lá e concluir esse plano de implementação. Briguei para que nossos projetos estratégicos sejam em BIM, foi colocado no termo de referência no contrato do Rodanel Metropolitano, nós estamos falando de 5 bilhões de obras, que lá os projetos executivos eles sejam feitos em BIM. Então, assim, a gente tem que peitar e implantar. E isso, com certeza, vai refletir nos outros órgãos. Sim, Você está participando, né, sensacional. Kézia, daquela pesquisa que a gente está fazendo, esfera agora nacional, partindo de Minas Gerais, nossa pesquisa, diagnóstico nos municípios. Exato, Então, acho que é um trabalho muito interessante, até a gente ia pontuar sobre isso, né? O estado de Minas Gerais, ele tem um movimento muito forte, também da CEBIM Minas Gerais, encabeçado aí pelo, acho que eu vi ele entrando aqui, não sei se Ronaldo, acabou Bartolo, saindo o Ronaldo, a Carla, quando nós fomos fazer o evento aí da Era BIM Minas Gerais, Era BIM Magia de Conexão, a gente sentiu a capacidade de mobilização que vocês têm em Minas Gerais, que é sensacional, sabe? Então, essa pesquisa aí que vocês estão cabeçando, que vocês estão fazendo a nível nacional, é muito, muito, muito bacana também, né? Acho que vai ter um resultado, uma amplitude muito, muito grande.
foi interessante porque a gente vai trabalhar no estratégico. O que é estratégico para mim, para a gente? Poxa, saber quais iniciativas dos municípios, porque a gente se mostrando como uma referência, os municípios nos procuram também. Então, a gente tem um crescimento disseminado do BIM. Sim. Falei assim, poxa, vamos, se a gente tem contatos com municípios, temos a CEINFRA, como ela tem convênio com as prefeituras, ela tem contato com os secretários de infraestrutura de todos os municípios. Então, a gente tem um canal de comunicação, e-mails desses municípios. E falou assim, poxa, vamos fazer uma pesquisa? Vamos. Aí, Josélia assumiu essa questão da pesquisa, a gente configurou nessa matriz do Bilal Suca, porque Sim. ela, pelo menos, a gente consegue direcionar para que as respostas elas foram feitas tabela suspensa, né, que no final a gente consiga compilar os dados. Então, as pessoas respondem, já tem a metodologia que a gente puxou do Bilal Suca, que a gente pontua aquele ranking, né, de maturidade dos municípios. E Vitor, encaminhamos. desculpa te interromper, deixa eu perguntar uma coisa enquanto você, na sua fala, que de repente você pode complementar. Vocês, em Minas Gerais, têm as associações de município bem estruturadas, que agregam os municípios? Temos a AMM, a Associação Mineira de Municípios, tem acho que Mas, 800 municípios. como que eu vou, o que que eu quero te perguntar? Em Santa Catarina, nós temos 21 associações. Essas Não, 21 associações, elas estão estruturadas em regiões, e aqui a gente tem muita característica, assim, o sul do estado tem uma determinada economia, né? Que é a indústria carbonífera, tem uma economia mais direcionada nesse sentido. O litoral é outra característica, o norte já é agricultura, né? Tem área de tecnologia e tudo mais. Então, esses municípios acabaram se organizando por essa característica de proximidade e da economia muito similar. Aí vocês têm essa estruturação de municípios também? o Kézia, até onde eu sei, é só uma associação, que Uma engloba aí. associação, Só que entendi. nessa pesquisa, na época, não sei se era época de eleição, que era, a gente não conseguiu o apoio dela. A Uhum. gente teve o apoio do SEBRAE. Como eu comentei lá no início, que a gente tinha essa questão bastante forte de cooperações, as primeiras cooperações que nós assinamos, inclusive foi em conjunto, foi o governo de Minas, a InfoDR, assinando um protocolo de intenções com o SEBRAE, que ainda está válido até hoje, e com a Câmara BIM Mineira. Mas com a Câmara Mineira já foi uma cooperação, e já venceu, está precisando renovar. Então, as primeiras cooperações que a gente fez foram com os dois. E o SEBRAE que nos ajudou a divulgar os municípios. Então, foi a CEINFRA, os contatos, com apoio do SEBRAE. O SEBRAE também ele é permeável nos municípios. Então, essa primeira pesquisa ela foi sem apoio da MM. Vale buscar esse apoio da MM, mas a gente precisa ver quem que vai lá apoiar. Eu não sei se eu Sim, consigo. É tanta coisa nós, de nós, resolver, a gente tem que ir lá na MM e falar, poxa, me apoia nisso. Não nós é, não é difícil também, não, sentimos. confesso. Em Santa Catarina, a nossa estratégia é um pouquinho diferente, né? Até eu vou aproveitar o gancho, a gente já está extrapolando o nosso tempo. Eu vou aproveitar e falar um pouquinho do que nós estamos tentando fazer aqui. É uma articulação através das associações, porque nós temos também muitos municípios, né, com características muito diferentes. E municípios muito pequeninhos e municípios na associação muito grandes. Então, o que que acontece? Um apoia o outro, né? E a associação apoia todos. Se a gente conseguir munir as associações das informações que eles precisam, eles conseguem espraiar esse conhecimento e ser muito mais efetivo do que a gente bater lá em 200 e poucos municípios, né? Então, são 21 ações que a gente vai fazer, estamos fazendo, né? Inclusive, aproveito para já fazer uma propaganda e deixar o convite para quem está assistindo. Liga Bem Prefeitura Santa Catarina, que é um evento presencial, vai acontecer em 6 macro-regiões aqui do estado. Depois é só vocês entrarem lá no site e olharem, né? Mas vamos começar agora dia 6 em Itajaí, dia
10 em Jaraguá do Sul, dia 13 em Joinville, dia 17 em Criciúma, 19 em Lages, 17 em Lages e 19 em Chapecó. Então, são regiões aí, uma está no oeste, outra está no sul, outra está no meio oeste, no litoral também, onde a gente vai nessas macro-regiões, vai juntar os municípios do entorno, vai tentar organizar essas falas das empresas que já estão fazendo alguma coisa em BIM na região, mas também levar empresas, a gente está levando colegas aí de fora, né, empresas de Salvador, de São Paulo, para que eles também apresentem os seus serviços aqui para Santa Catarina e as empresas daqui possam se conectar com fazer um grande, eu brinco aqui que é uma grande revolvendo, né, revolvendo o mercado, e a gente consiga dessa forma disseminar o BIM amplamente. Quem sabe a gente não consegue aí, Vitor, após essa movimentação, fazer a mesma coisa aí em Minas também, né? Juntar pequenos núcleos de 10 municípios e você ir lá e fazer essa disseminação muito mais pontual, né? Município por município, grupos de municípios. Trabalhoso, 853 municípios. Mas É, a gente está Nós aqui trabalhando. vamos rodar mais de 2.000 quilômetros, tá? Então tá mais ou menos assim, a nossa quilometragem tá alta, mas é por uma boa causa, né? Acho que Mas só para completar a pergunta, se a gente vai, né, conseguir alcançar os outros órgãos do Estado, a gente, estrategicamente, a gente começa a disseminar e buscar esse interesse e os ganhos. No evento que eu falei, a gente conseguiu disseminar para dentro do Estado. Nós temos um outro evento, se Deus quiser, a gente vai conseguir fazer, aí te convido, já estou te convidando de antemão para março do ano que vem, vai ser um novo evento. Não sei se vai chamar Construção Digital Minas, talvez seja algo parecido, para a gente estar aqui no auditório JK, aqui do lado do palácio, do prédio do governador, falando sobre o BIM. Então, a gente tem esses eventos estratégicos. Esse formulário diagnóstico ele foi estratégico porque as prefeituras abrem. Ali você já tem uma informação inicial, a gente pontuou estrategicamente, tipo assim, você já ouviu falar em BIM? Não. É isso aqui, o BIM que nunca vi. Você sabe que tem um decreto da estratégia BIM? Você sabe que existe isso? Aí a pessoa começa a crescer, chama atenção. Você sabe que tem, né, já trazendo para o nosso formulário, que existe uma lei de estações que exige BIM, pessoal, exige mesmo? Então, eu acho que eu vou querer saber o que é esse BIM. Aí se coloca como referência para começa, né? poder Você começa a instigar, né? levar a informação e começa a instigar. Então, assim, a gente tem essa estratégia de. Aí é uma frase que copia muito de mim, viu? E eu confesso que essa frase é minha. É a evangelização do BIM. Essa evangelização do BIM, a Carla gostou também, que ela fala muito. Quem falava, sabe quem que falava isso? É o professor Contier. O professor Contier, eu vi ele falando essa expressão que ele era o pastor do BIM, que ele estava ali Ah, evangelizando. então, assim, se foi antes de mim, nós falamos juntos. Nós Mas conversamos. quer dizer que assim, a É a ideia veio de evangelização do BIM. mentes geniais, então tá tudo certo. Verdade. Mas, assim, eu falei essa palavra evangelização do BIM, o pessoal, nossa, realmente, é uma evangelização que você tem que ir lá nas pessoas, tem que falar uma vez, você entendeu? Entendi. A pessoa volta com aquela mesma questão, não, então você não entendeu, vem cá que eu tenho que ter paciente para poder explicar novamente, e Sim, evangelizando. Então, esse é o nosso sim. trabalho. Muito bom. Deixa eu ler o comentário aqui da Ludmila, falou que o sonho dela seria ver um hospital da rede usufruindo dos benefícios do BIM, que o BIM poderia oferecer, né? A gente É, posso dar uns casos aí, a gente está com. Mas para manutenção, eu acho que ela falou que ela já trabalhou na FEMIG, né? Ela queria poder ver o uso do BIM sendo aplicado para de esse. fato, já está. Os hospitais regionais, desafios enormes. Hoje Sim. a gente tem uns 6 hospitais regionais que estavam com obras paralisadas, só para contextualizar, em 2014, eu acho, começou-se várias obras de hospitais gigantes regionais em Minas Gerais.
Depois, em 2016, 6 deles ficaram paralisados por falta de recursos, e desde então, com obra paralisada, em várias situações, alguns mais conservados, porque a prefeitura cuidou, e outros onde simplesmente não tinha nem muro. Então, teve invasão, roubaram toda a fiação, tudo tinha cobre, roubaram o telhado, Nossa, choveu, arrebentou, um prejuízo enorme. E precisamos, o governo, a gente precisou retomar essas obras, dar uma atenção especial para essas obras. Do nosso trabalho de cooperação lá atrás, a gente assinou uma cooperação que nos dava um escaneamento a laser de identificação de 10 mil metros quadrados e uma modelagem BIM. A gente não tinha nada, foi a primeira coisa que chegou para a gente, escaneamento a laser, foi essa doação. E com esse produto eu consegui demonstrar para a gestão qual era o potencial do escaneamento a laser, uma captura daquela realidade. Dali o gestor teve a ideia de contratar para esses 6 hospitais regionais de escaneamento a laser. Então hoje nós temos mais de 100 mil metros quadrados de edificação escaneada, validado o produto, eu recebi esse produto todo, escaneamento a laser. 2 hospitais a gente não contratou projeto, como essas 2 obras foram de fato do Estado, 4 foram repasses para o município. Então, essas 2 obras que o Estado, de fato, fez, foi licitada a obra, sem revisão de projeto, sem um diagnóstico, na verdade, que foi contratado junto ao escaneamento laser. E, nesse caso, o scan laser é como se fosse uma evidência de que estava antes, para virar depois. Qualquer questionamento, a gente tem aquela captura. E já os outros 4 hospitais regionais, que a gente foi feito pela prefeitura, a gente contratou o escaneamento laser junto com o diagnóstico. 3 deles, a gente licitou eles recentemente na modalidade RDCI, projeto que será feito, projeto de atualização de normas complementares e obra junto no mesmo contrato, como se fosse um preço global. E nesse contrato, esse escaneamento a laser, ele vai ser usado para a construção do as-is, né, como construído, não o as-built, que no BIM tem significado diferente. Então, será feito o as-is da arquitetura, daquilo que se vê, mais o estrutural, aí sim, é um projeto que foi entregue na época da execução para a pessoa fazer simplesmente a modelagem 3D daquele estrutural, porque você não consegue enxergar em alguns pontos se é estrutura, se não é, e vai ser federado esse arquitetônico, do que é visto, com esse modelo, projeto estrutural, e a partir dali ser feito complementares, acessibilidade, tudo com uso de BIM, para então ser feita a obra. Um desafio enorme, porque a empresa venceu sem nem dar atenção a isso e está querendo atropelar. Já era esperado que ia querer fazer obra atropelando projeto, dependente se for BIM ou não, mas aí está com esse desafio aí para poder ser feitas essas obras. E algumas serão rede FEMIG. Não sei entendi. se todas Muito bom. serão passadas para a rede FEMIG, mas alguns provavelmente serão rede FEMIG. Muito bom a gente ver, né? A gente ouve sempre muito falar de Paraná e Minas Gerais também, acho que está num estágio muito bacana, né? Muito avançado em várias coisas. Acho que vocês estão todos de parabéns. E eu aproveito aqui para destacar a fala aqui do nosso amigo Ronaldo, ele está aqui com a gente. E ele fala que Minas tem aproximadamente 40 associações micro-regionais, representando em torno de 800 municípios, né, dos quais 853 são existentes. Eu realmente não tinha noção disso, foi acho que há 3 anos atrás que eu fiz essa pesquisa, que a gente começou com o Liga BIM, né, e a gente começou a estudar como é que era a estrutura, a divisão dos estados com relação aos seus municípios. E eu fiquei apavorada de ver o quanto município que tem em Minas, o quanto que vocês precisarão de articulação para poder chegar a todos, né? Realmente é um estado de muito estratificado, provavelmente igual a Santa Catarina, com muita divisão, muita diferença em cada uma das suas regiões, economias diferentes, tipologias, né, diferente de cada uma delas, e para cada uma vai ter que ter uma estratégia um pouco diferente,
porque realmente para poder ser mais efetivo e eficaz, né? Acho que O que eu comentei foi que nossa pesquisa, que nós caminhamos para 143 municípios, nós tivemos mais de 200 respostas. O Ronaldo puder atualizar, acho que foram 230, não sei quantas respostas. Nós conseguimos atingir quase 25% do estado. Eu acho que foi muito bom resultado. aham, sim. Muito bom, muito bom. Bom, Vitor, eu ficaria, acho que todos vocês aqui que estão com a gente, ficaria aqui horas e horas te ouvindo, né? É muito legal ouvir tudo isso que você contou para a gente, as E eu experiências. confesso que eu ficaria horas e horas falando. Hoje eu É estava bom tranquilo. demais, né? É bom Só demais. para comentar, procurar fazer a pergunta que a gente comentou ainda, que a gente vai entrando. Sim, quem quiser acessar as redes sociais e fazer perguntas, convidar Vitor Calixto para dar palestra, convidar ele para um churrasco também, tá, pessoal? Está Ah, vamos convidado sim. também, viu? Pode pagar um churrasco para ele. Marcos Romano vai convidar você para ir conhecer. Marcos Romano é embaixador aí em São Paulo, viu? Conhece tudo quanto é os melhores restaurantes, os melhores lugares mais badalados. É, pode convidar que a gente vai, né, Marcos? Mas Vamos sim. é muito bom ouvir tudo isso, tá? Eu Ele te já foi agradeço, tá? convidado e já Agradeço. veio, né? Oi? Já foi convidado e já veio. Então, aí, ó. Vitor Muito foi bom. convidado, mas ainda não veio. É só vir. Nós, se Deus quiser, nós vamos estar aí no COSUD, no próximo COSUD em São Paulo. Estamos Ah, me precisando só avisa. do representante. Eu já indiquei lá para a Casa Civil do governo, mas São Paulo é um estado para não ser seguido. Mas Não, não, pode é ser que sério. logo, logo tenha um representante lá. Sim, muito bom. Gente, considerações finais, então agradeço de novo a presença de todos vocês, de todos que estão aqui com a gente. Vitor, obrigado demais, tá? Já se sinta automaticamente convidado para o BIMCRE SC, tá? Formalmente a gente vai enviar o convite. Pré-lançamento do BIMCRE SC dia 6 de julho, tá? Vai ser dia 17 e 18 de outubro, eu já estou dando spoiler aqui, tá? Mas vai ser muito legal. BIM e as pessoas no centro de tudo. Então, nós vamos falar nesse evento de pessoas, né? As pessoas com a gestão de projeto, as pessoas com as suas capacidades infinitas, com as suas dificuldades, enfim, vai ser muito legal. O último recado que eu dei, um dos últimos aqui que eu deixo aqui, Liga BIM Prefeituras começa agora dia 6. Quem quiser saber maiores informações, acesse a nossa página da Conexão BIM. Eu queria também deixar dois recadinhos importantes para quem é também aqui de Santa Catarina, tá? O CREA, né? Vocês sabem que o CREA é um dos principais patrocinadores do BIM CREA-SC, leva o nome, inclusive, né? É um evento organizado pela Conexão BIM, mas tem o patrocínio principal do CREA, e o Liga BIM Prefeituras também tem o patrocínio do CREA. Então, a gente sempre gosta de divulgar as ações que o CREA tem nos ajudado e também tem feito, né? O CREA lançou agora um programa que vale a pena vocês olharem lá no site deles. É um programa em parceria com o Sebrae para acelerar pequenos escritórios de engenharia e de arquitetura, né? Na verdade, pequenas empresas, né, que querem se desenvolver e fomentar os seus negócios, profissionais registrados no CREA, eles têm uma série de benefícios para vocês entrarem lá e conhecerem um pouco mais. Também vai acontecer no dia 7 e 8 de julho, um evento que é o Summit CREA 2023, tá? Eu vou colocar aqui no chat o link para vocês acessarem. Deixa eu pegar aqui rapidinho para quem quiser participar. Vai ser um evento presencial em Florianópolis. Deixa eu pegar aqui, peguei aqui o link. É o CREA Summit 2023, com o apoio também do Sebrae, Fiesc, ACAT, várias entidades unidas aí para apoiar. Tá aqui no link. Agradeço já de antemão aí a Claudinha, que é da assessoria de imprensa aí do CREA, que nos passou essas informações. E finalizamos aqui mais um encontro da Liga BIM, tá? Agradecendo demais, viu? Demais mesmo, Vitor, por toda a tua eloquência, simpatia, disposição. É bom demais sempre ouvir você falar, tá bom, meu amigo? À disposição, gente precisando, conte comigo.
só lembrei aqui que eu queria compartilhar uma imagem com Ah, vocês, sim, fica à vontade. só para um recadinho final. De vez em quando eu paro e olho para essa imagem, eu preciso, às vezes, a gente não tem, a gente se sente um pouco desmotivado, aí onde que eu compartilho a tela aqui? Você Compartilhar a pode, chave. lá em cima, do lado do botão sair, tem uma tecla ali, compartilhar. É a câmera, o microfone, compartilhar, veja se está aparecendo. Isso aí. Vocês estão vendo? Estão Tá, vendo a tela? tá. Isso, estamos vendo. Esse manualzinho aqui. Às vezes a gente para, a gente esquece que a gente tem material muito bom para a gente olhar e nos instruir, sabe? Tem muito material didático, muito material disponível. Esse aqui é o manual da CEBIC, de volta e meia eu pego e consulto ele. Então, todas as minhas ações aqui, no Gerais, foram pautadas nesse quadrinho. Os 5 componentes críticos para provocar uma mudança, de fato, numa empresa, organização. E o que a falta de cada um deles pode provocar. Aqui nem fala de BIM, mas de qualquer mudança, de fato, numa empresa. Então, nós temos que ter visão, capacitação, incentivos, recursos e plano de ação. Se a gente não tem visão, a gente gera uma confusão. Se a gente está confuso, às vezes está faltando um pouco de visão. Se você não consegue ter capacitação, você cria uma ansiedade. Se você não tem incentivo, resistência. Se você não tem recurso, frustração. Se você tem um plano de ação, falsos inícios. Eu recomendo participar do plano de ação, focar bastante no plano de ação. Por quê? Quando você vai desenvolvendo o plano de ação, você acaba aumentando sua visão, você acaba se capacitando, você tem noção de onde vai vir seu incentivo, seu recurso, enfim. É só uma dica aí para quem quer fazer alguma mudança aí, de fato, na sua empresa. Exato, muito bom. Muito bom, Vitor. Muito obrigada, viu, por compartilhar um pouquinho, né? Eu sei que é um pedacinho aí de toda a tua vivência, tá? Espero ter você aí com a gente lá em Santa Catarina, aqui em Santa Catarina, né? Para que a gente possa te ouvir mais, tá bom? A todos vocês que ficaram até Tá? agora com a gente, imagina, muito obrigada. Até vocês que ficaram até agora aqui com a gente, nosso muito obrigado. A gente também deixa o nosso agradecimento ao Auto QI, que é um dos nossos patrocinadores da Liga BIM, a Solibre também, nosso amigo Davi Oliveira, e vários outros apoiadores que estão sempre aí nos ajudando a divulgar os projetos, né? Pessoas profissionais individuais aí, mas empresas também que estão sempre nos apoiando e acreditam muito no nosso trabalho. A gente sozinho não vai a lugar nenhum, né? A gente precisa unir forças para a gente poder somar e avançar. Muito obrigada e boa noite a todos vocês, gente. Obrigada. Muito obrigado a todos aí. Até a próxima. Obrigado, Até a Kézia. próxima, Grande abraço Vitor. para todos. Abração.